Fala rapaziada, se você for novo no canal, se inscreve aí. Se você não deixou o like, deixa o seu like e comenta aí o que você está achando dessa obra. Tamo junto, valeu rapaziada. Ano de 2077 foi lançado um jogo de realidade virtual. Nesse jogo aí você conseguia meio que fugir da realidade. A humanidade despertou habilidades sobrenaturais e etc. Mas só que nesse jogo você poderia ali fazer riquezas, sim, utilizando esse jogo. Depois de um tempo o jogo foi ficando famoso e o nosso protagonista investiu muito no jogo, já que ele tinha muito conhecimento nessa área. Foi aí que ele começou a sair com a garota, comprou vários artefatos e também bufou muito ela. Inclusive ele subiu ela de nível ali no nível maestria, cara. Mas aí depois chegou a hora do casamento, já que ele pensava que ela amava ele, mas só que o nosso pratinha amava muito ela. E no dia do seu casamento, todo mundo ali ficou falando: nossa, que casal da hora, meus parabéns. E na hora do vamos ver, ela tapou a boca do pratinha e falou que não vai se casar com ele, mas agradeceu por tudo que ele fez. O pratinha perguntou: do que você está falando exatamente? Bom, receba. Ela sapecou ali a mão no pratinha e deu um gancho de direita. E depois disso nosso pratinha caiu no chão. Ela falou que agradece por tudo que ele fez e pelo dinheiro que ele também investiu nela. Mas ela obviamente não vai ficar com um fracassado igual ele. Ela merece coisa melhor. Em seguida, o figurante que armou o plano todo pisou no pratinha, falando que ele não tem direito de tocar nela e nem de chegar perto nela. Em seguida, o nosso pratinha foi jogado no rio. E ele: bom, no fim você me traiu. Eu acho que dessa vez eu mereci, hein? Eu não enxerguei que realmente você é. Mas se eu reencarnar na próxima vida, eu não vou ter mais coração. Com certeza, eu vou viver uma vida fria e calculista e vou me vingar de todos. Não posso acabar assim de jeito nenhum. E agora o nosso protagonista sentiu uma pontada no coração. E ele: opa, o que está acontecendo? Isso daqui é um sonho pós-morte? E ele: não. Eu acho que eu voltei mesmo no dia do julgamento. Essa daí foi a mulher que traiu ele em sua vida passada. Inclusive ela tá querendo o cartão do cara para comprar uma coisa. Mas em seguida o pratinha ficou olhando e tipo: isso é real? Tu é real? Tu me traiu? E o pratinha: tira essas mãos de mim e não me toca, por favor. Hoje eu estou ocupado. E ela: o quê? Do que você está falando? O pratinha falou que não tem tempo porque o pai é um cara ocupado. Eu sou empresário, pô, me respeita. E ela: ei, é sério isso? Por que você está me tratando assim? Pratinha: não estou te tratando assim. Foi você que me tratou assim. Adeus. E vê se não fala mais comigo, viu? E ela toda irritada ficou gritando: por que você fez isso, seu louco? Volta aqui. Você vai se arrepender de tudo isso. Inclusive o pratinha voltou, pegou o sapato dela, porque ele que comprou esse sapato, o primeiro presente, e ele falou que tem que cuidar do sapato melhor, não pode deixar o sapato com ela. E o que foi que ele fez? Jogou o sapato no lixo e falou que agora sim, ele está em um lugar melhor. E vê se não fala mais comigo, viu? Eu não tenho mais tempo pra você. Em seguida, o nosso pratinha tem que levantar fundos o mais rápido possível. Inclusive ele vendeu ali tudo que ele tinha e tudo que ele poderia ter. A moça perguntou se ele tem realmente certeza disso, já que ele pode ali cometer um grande engano. O pratinha falou que tá tudo bem, quer vender, então vende tudo logo de uma vez, porque eu quero grana, preciso de grana. Ele comprou o jogo. Bem-vindo ao Doomsday. E o pratinha tá ali. Vamos começar a configurar o nosso personagem: cor, cabelo e etc. Brincadeira, pô. O personagem é similar à sua vida real. Assim que o pratinho entrou no jogo, ele falou que o sentimento é muito familiar. É óbvio, ele já jogou, né? Na vida passada, o nosso pratinho escolheu a classe mago. Mas dessa vez, ele quer ser um domador, ou seja, um domador de feras. E ele falou que essa classe bombou muito em sua vida passada.
Assim que ele selecionou a classe de ser domador, aí ele começou a falar que vai ter fama, riqueza, mulheres, fama, riqueza. O pai vai ficar boladão, vou ficar tão rico que nem o dinheiro vai me aguentar. Mas nesse vai e vem aí, começou a aparecer umas coisas estranhas, palavras e etc. O Pratinha ficou todo bugado. Ele, rapaz, o que tá acontecendo? Será que é um dilúvio onde eu vou ficar rico? Mas aí apareceu o sapo do Naruto, do nada, e começou a falar com o Pratinha. O Pratinha perguntou o que esse sapo falante está aqui. E o sapo, eu não sou um sapo falante, eu sou o sapo da riqueza. Então vou te auxiliar a partir de agora. Pratinha, o quê? Auxiliar, tu vai vender alguma coisa por acaso? E ele, não, calha a boca, eu vou te ensinar a ficar mais rico. E o Pratinha, o quê? Isso é verdade? Você vai me ensinar a ficar mais rico? É claro que sim. E assim o sapo mostrou ali umas coisinhas valiosas e etc. E o Pratinha, isso é verdade? E ele, é claro que é. O Pratinha ficou muito feliz porque as opções que o sapo mostrou são muito boas. Inclusive vai dar muita grana, pelo que o nosso Pratinha está pensando. E logo depois ele se teletransportou para certo canto. Então o sapo já mostrou ali a real que ele tem que fazer e tal. Mas o que ele tem que fazer? Primeiramente ele tem que lutar, né? E o Pratinha perguntou se o sapo tem algum plano. E aí é que tá a reviravolta da história. O sapo, ele não é de atacar, ou seja, ele só monta a estratégia e o Pratinha que tem que executar. O sapo já falou que tá dando fora do local, mandou o Pratinha fazer o trabalho, mas aí o Pratinha também falou que não estava pronto e saiu correndo. Ele chegou ali na cidade, falou que tem um plano, já que agora o seu nível é muito baixo, e a rapaziada começou a tirar onda dele, porque tem um sapo em seu ombro. E assim o sapo ficou bolado, porque os caras chamou ele de animal de estimação, e o sapo não gostou. Logo depois o Pratinha perguntou para o sapo, e aí, tudo ok? E o sapo, tudo ok, mas o que tu vai fazer agora? Bom, primeiramente a gente vai ter que fazer um contrato. Mas que contrato? A gente vai ter que procurar uma pessoa que tem nível mais alto do que a gente. E aí a gente vai mandar ela fazer o trabalho e a gente vai ficar de boa. E o sapo tem certeza disso? Mas aí um cara que toma conta do local falou que ele não poderia entrar, seu nível é muito baixo. E o Pratinha, calma aí meu parceirão, a gente pode resolver isso no diálogo. E ele, bom, me diga aí como você quer dialogar. Do nada o Pratinha começou a jogar ouro no chão. Ouro, ouro, ouro. E ele, aí ó velho, tem um dinheiro aí no teu pé aí ó, aqui, ali. E o velho, ouro, muito ouro. E o Pratinha, e agora, você quer me ajudar? Claro sim, pode passar. Se quiser voltar mais vezes, viu? Fique à vontade. Coisa boa. O mago, eu não vi nada. Em seguida, o Pratinho conseguiu entrar no salão. Quando ele entrou, tinha 2 cavaleiros lá, 2 estátuas, aonde você conversa e aonde você ali consegue fazer contratos. Em seguida o Pratinha chegou ali no cavaleiro maior e ele falou que queria uma invocação, um contrato. Mas aí o cara falou que é impossível, seu nível ali não tá no nível certo de fazer um contrato. Mas aí o Pratinha falou que tá tudo bem, porque ele pode fazer um contrato com o dinheiro que ele tem. E o cara perguntou, como assim? Obviamente eu vou pagar 100 milhões. E ele, rapaz, calma aí, deixa eu analisar a situação. 100 milhões um contrato? A gente pode fazer um ajeito aí e conseguir esse contrato pra você. Tudo bem? Pratinha, tudo bem. Assina aqui, por favor. E assim o contrato foi feito, utilizando o truque sujo, podemos dizer. Assim o Pratinha conseguiu ali fazer o contrato de uma maga super poderosa, nível 100 ou coisa do tipo. E ela perguntou qual seria a missão, ela pode fazer qualquer coisa inclusive. Pratinha, não, eu quero que você vá comigo em tal canto. Ok, claro que sim, lidere o caminho. E assim o nosso Pratinho começou a sua aventura junto com sua companheira. Não durou muito tempo, Pratinha fez a limpa e tal, pegou ali todos os monstros que ele tinha que fazer o seu trabalho,
Basicamente ela fez o trabalho todo, já o Pratinha não fez muita coisa. Depois disso daí, todo mundo ficou se perguntando quem seria aquele cara. E o Pratinha foi upando de nível sozinho ali, solo leveling. Depois disso daí, a rapaziada ficou tudo abismada, porque o cara subiu de nível muito rápido. Inclusive, a sua fama se espalhou pela cidade no primeiro dia que ele jogou. Logo depois, a NPC perguntou ali o que ele vai fazer. E o Pratinha falou que tem um plano. E ela perguntou que plano seria esse. O Pratinha falou que descobriu aonde está o covil do dragão. E nesse covil do dragão, ele vai ali pegar um ovo. Mas aí a rapaziada escuta as notícias de um cara que ficou muito famoso. Tem um figurante agora que está muito entusiasmado e querendo conhecer o nosso protagonista. Tempo vai, tempo vem, o nosso Pratinha começou a andar para chegar no local onde está localizado o covil do dragão. Assim que ele chegou, a maga ficou ali impressionada. O local estava bem escondido, inclusive. Assim que o Pratinha quebrou ali meio que a proteção do local, brotou uma porta gigante. E o Pratinha, agora sim, vamos. A maga perguntou se esse local é seguro. O Pratinha é muito seguro. Seguro nada, é um covil de um dragão. Tu acha que é seguro por acaso? E assim que ela foi fazendo perguntas, o Pratinha falou: o dragão está aqui. E ela, o quê? O dragão está aqui? Claro que sim. Você acha que ele tá morto por acaso? E ela, bom, então eu vou dar o fora daqui. Você quer lutar com um dragão que possivelmente pode destruir uma cidade inteira? Eu não quero lutar com ele. Eu só quero pegar o ovo dele e dar o fora do local. E ela tá maluca. Isso é muito mais perigoso do que lutar com ele, porque o dragão gosta do ovo, ou seja, ele vai buscar o ovo. E o Pratinha, não tem problema, a gente só vai entrar e sair ligeirão. E ela falou que não ia continuar com essa loucura. E o Pratinha, calma aí, vamos conversar. Eu posso te ajudar, vai ser muito bom. E ela, não. E o Pratinha, eu pago 3 vezes mais o valor que eu contratei você. Então vamos logo com isso, não tenho muito tempo. Ela falou que pode segurar o dragão no máximo ali 3 minutinhos. Menos que isso, já era. E o Pratinha recebeu buff, aumento de poder, agilidade, etc. O Pratinha ficou muito feliz. Enquanto isso, ele tem que pegar o ovo e dar o fora do local o mais rápido possível. A habilidade do selo foi ativada ali e o dragão começou a atacar a maga. E a maga começou a lançar os seus feitiços de gelo, tentando ali ganhar o máximo de tempo possível para que o Pratinha consiga chegar até o ovo. O Pratinha chegou até o ovo e ele falou que estava tudo ok, o plano tá perfeito. Mas aí a maga falou que só tem 1 minuto, então vamos dar o fora daqui. Assim que o Pratinha pegou o ovo, um escudo caiu ali no chão e o sapo estava perto. E agora o sapo, o ovo e o Pratinha ficou todos parados. E o Pratinha perguntou: eu acho que agora deu ruim. O dragão começou a gritar falando: solta o ovo. E o Pratinha carregando o ovo do dragão. E a situação se complicou e do nada a maga falou que vai ganhar o máximo de tempo. Então vamos até a saída logo. O dragão começou ali a ficar com raiva porque levaram o ovo dele. Depois disso daí o dragão quebrou a barreira que a maga tinha colocado e saiu correndo. E a maga, não vai aguentar mais não, vamos dar o fora daqui. E o Pratinha, você é louco, não compensa. E do nada uma explosão, o Pratinha saiu junto com o ovo e a maga também. O Pratinha falou que o ovo tá ileso, então tá tudo perfeito. A maga perguntou se valeu a pena correr esse perigo todo. E o Pratinha, sim, valeu muito a pena. Então tá legal, né? E aí, vai fazer o pagamento? O Pratinha, claro que eu vou fazer o pagamento. Mas antes, presta atenção nessa belezinha que ele tocou no ovo. O ovo começou a rachar e ele finalmente eclodiu. O Pratinha tava esperando ali um dragão louco, mas o bicho era verde. E o Pratinha, será que ele tá anêmico? O bicho é verde. E a maga perguntou se ele tá bem. O dragão tem que ser verde mesmo. O bicho não tá muito bem não, né? Tá com a cara esquisita e etc. Mas aí depois que o Pratinha viu os seus status, ele percebeu que realmente é um dragão. E nível lendário, viu? Você tá doido. O Pratinha ficou muito feliz. O dragão também ficou ali feliz porque o Pratinha agora tem o seu parceiro. O sapo tava com a insígnia na mão, muito feliz. E o Pratinha foi até ele e perguntou: que insígnia é essa? E ele: meu nome é Reb e não sapo, viu? Me respeite. O Pratinha pegou a insígnia do sapo e ficou ali se perguntando o que seria.
A maga respondeu: é uma insígnia de calamidade, rank superior. E o Pratinha: opa, o que seria isso? Essa insígnia faz o portador ter um poder elevado. Então o Pratinha falou que vai ficar com a insígnia a partir de agora. A gente é parceiro, eu não é sapão. E ele: cara, agora o Pratinha estava se preparando para o próximo encontro, mas aí ele já sentiu, tem alguém ali procurando ele. E adivinha quem é? Os caçadores. E o Pratinha falou que não está preparado ainda para esse encontro. Então o pai tem que saber a hora de agir e tem que saber a hora de parar. E o Pratinha falou que já tá tudo bem, eu vou deslogar agora. Ele deu adeus para o NPC e foi embora. O Pratinha falou que seu corpo ainda não vai conseguir lidar com essa situação, então vamos parar por aqui. Em seguida, o nosso Pratinha voltou para sua casa. Olhando os vídeos que o povo posta no YouTube, ele estava ali verificando e falando que os caras é tudo noob. Mas um tempo depois ele recebeu uma mensagem, e adivinha de quem? Da Megera. Eu Pratinha: rapaz, tu ainda tá me perturbando. Dá um tempo, né? Ele foi lá e bloqueou ela. Agora o figurante que armou tudo em sua vida passada tá perguntando se ele vai vir ou não. E ela: com certeza ele vai vir, já que ele gosta muito de mim. Foi aí que chegou o doutor do hospital e perguntou quem é que vai pagar a parcela do hospital. E ela: o quê? Não foi paga? Claro que não. E o figurante: e aí, será que dá pra você pagar a parcela do hospital? E ela: pô, na verdade eu tô com um pouco de dinheiro agora também. E ele: qual foi, pô? Paga aí, eu vou te devolver. E a gente pode pegar dinheiro daquele otário lá também. Nesse vai e vem, a figurante foi lá e pagou a conta do hospital. Tempo vai, tempo vem, o nosso Pratinha tá dormindo de boa em sua cama. Depois disso daí, ele acordou. E ele: rapaz, tá na hora de entrar no jogo. Claro que sim. Resolveu entrar no jogo agora, já que ele estava bem descansado. E o plano é o seguinte: fazer tudo na surdinha. Mas assim que o cara botou o pé na cidade, todo mundo já sabia quem era ele. E todo mundo ali começou a correr atrás do Pratinha, perguntando: ei, como é que você subiu de nível tão rápido assim? A gente quer falar com você, por favor, volta aqui. E o Pratinha começou a correr também. E o povo: ei, volta aqui, eu quero falar com você, como você subiu de nível tão rápido. E o Pratinha subiu. E o pessoal: como foi que aquele cara subiu de nível tão rápido? Será que ele tem alguma manha ou coisa do tipo? O Pratinha, agora que chegou em tal lugar, ele tinha que estar preparado. Mas o cara que estava fazendo a guarda do local perguntou: e aí, qual é o seu nível? Você não é qualificado para entrar aqui, ainda não. O Pratinha falou que tá tudo bem, eu sei o que eu estou fazendo. E o cara perguntou: cadê o seu grupo? E o Pratinha: grupo? Não, o pai só joga solo, entendeu? E ixi, o NPC falou que é só mais um cara arrogante perdendo a sua vida, então tá tudo bem, vida que segue. Assim que o Pratinha escolheu ali o seu purgatório, onde ele vai entrar, o sapo perguntou se ele tinha razão de fazer isso. O Pratinha: claro que eu tenho. E assim, dale. O cara percebeu que o Pratinha escolheu a dificuldade pior que tinha. E o Pratinha chegou lá. O Pratinha, com seu sorriso estampado no rosto, começou a explicar que aqui é onde vai começar a nossa história. E invocou seu dragão que cresceu na velocidade da luz, caminhando. Ele falou o seguinte: olha, dragão, tu vai fazer o trabalho todo, eu vou ficar aqui de boa só observando, ok? Lá dos arbustos apareceu um lobo gigante. E o Pratinha: opa, aquele lobo ali é gigante. E o sapo até perguntou: tem certeza desse X1? O Pratinha lançou o dragão, mandou o dragão ali tomar conta do lobo e começou o X1. O lobo atacava, o dragão ia lá e mandava fogo nele. Ficou nesse vai e vem. O dragão lançava suas garras nele e assim o X1 foi ficando intenso, podemos dizer, porque o lobo não estava cedendo e também o lobo ficou furioso. E o Pratinha ficou se perguntando se o dragão tem hipótese de perder ou não. O dragão utilizou seu rugido atormentador e assim o dragão aplicou seu golpe ali, Fatality, e derrotou aquele lobo com sucesso. Tempo vai, tempo vem, o Pratinha só ficou ali de boa, gritando horrores: dragão, você é demais,
Meus parabéns. O dragão ficou muito feliz também. O Protinha upou, o dragão também upou. E logo depois o nosso Protinha conseguiu ali um drop excelente. E ele ficou comemorando. Esse arco, essa espada vai valer muito se eu vender. Tempo vai, tempo vem. Os dois ali ficam conversando, trocando ideias. Mas aí tinha um problema. Apareceu uma pantera, meu parceiro gigante. Eu Protinha, dragão, vai lá e faz o teu trabalho, que eu tô observando de longe. E assim o X1 começou novamente. Tempo vai, tempo vem, o nosso Protinha derrotou a pantera. Mas aí o sapo perguntou se ele tem certeza disso, se ele vai querer lutar contra o boss agora. E o Protinha, bom, eu vou desistir pra quê? É óbvio que eu vou lutar contra o boss agora mesmo. E o sapo, bom, vai lá e mete bronca, meu querido. Tempo vai, tempo vem, o Protinha entrou na sala do boss junto com o seu dragão. E assim o sapo ficou conversando com ele, umas coisas bem aleatórias. E o Protinha também ficou ali conversando. Mas quando chegou na sala do boss, o Protinha sentiu aquela sensação fria. E ele, rapaz, o que é isso? Uma caveira sentada no trono. E o Protinha começou ali a verificar as estatísticas e tal do boss. O bicho é bem perigoso, viu? E o Protinha falou que tá tudo bem, desde que eu não provoque ele. Ele não vai me atacar. Ou seja, ele só vai atacar a pessoa que atacar ele. Então o Protinha foi lá e fez aquela velha estratégia. Bom, eu vou mandar o dragão vai começar o X1, eu vou ficar de longe, observando, sem sofrer nenhum dano. Ok, bela estratégia. Então ele foi lá e mandou o dragão. O dragão começou atacando a caveira. E nesse vai e vem deu tudo certo. A caveira é fraca contra fogo. O Protinha ficou ali comemorando, gritando horrores e etc. Mas aí a caveira meio que não gostou daqueles comentários sarcásticos e resolveu andar na direção do Protinha. O Protinha pensou que tem alguma coisa errada, porque a caveira não deveria fazer esses movimentos. Ou seja, a caveira não gostou da atuação do Protinha. Foi lá e lançou um ataque nele. E o Protinha, ei, isso tá completamente errado. A caveira começou a atacar o Protinha. E o Protinha gritando desesperado, me ajuda, sapo. E o sapo nem tava mais lá, viu? E o Protinha, rapaz, então eu vou ganhar tempo aqui se esquivando enquanto o dragão sapeca fogo nele. A segunda estratégia começou a funcionar. E por sinal, deu muito certo. O dragão derrotou a caveira gigante. O Protinha ficou ileso, bom, quase ileso, que quase ele vai de arrasta. E o Protinha, rapaz, essa foi por pouco. E o sapo voltou para o seu ombro. E o Protinha falou que o sapo é tão covarde assim. E o sapo, bom, tava cansado, pai, fui no banheiro. E assim nesse vai e vem o Protinha chegou até a caveira, pegou seus drops. E logo em seguida todo mundo já sabia que um cara tinha completado aquela dungeon. E depois disso daí todo mundo viu o seu nome lá no mural. E todo mundo perguntou quem seria esse cara. Bom, que tal a gente convidar ele para o nosso grupo? É uma boa. Inclusive a megera e o perdedor estavam lá vendo tudo aquilo. E ele, bom, que tal a gente convidar ele? Ele pode ajudar a gente. Mas ela falou que não queria convidar ele e nem queria falar com ele. E ele, bom, ele pode ajudar a gente. E ela, não, você vai me ajudar a partir de agora. Me ensine. E em seguida o Protinha pegou ali o drop. E esse drop aí, meu parceiro, é um cristal super valioso. Que o Protinha, opa, tirei a sorte grande. E assim ele pegou um portal nesse vai e vem e foi embora. E assim que ele saiu de lá, o cavaleiro perguntou se tava tudo bem. O Protinha, tava tudo perfeito. O cavaleiro, caraca, tu terminou tudo. É claro que eu terminei. Então eu tenho uma grande recompensa para você. E o Protinha, me diga aí o que é. Toma aqui, meu queridão. O Protinha recebeu uma insígnia também. Essa insígnia aí representa que o cara é um bom guerreiro. Representa outra coisa. E em seguida o Protinha foi teletransportado para a próxima cidade. É uma cidade onde tem poucos jogadores, porque nessa cidade aí só jogador que completou aquela missão ou jogador que tem um nível um pouco mais alto pode entrar.
Assim que o Pratinha chegou nessa cidade, o sapo perguntou o que ele veio fazer aqui. O Pratinha falou que tem uma missão nessa cidade oculta e tem outra missão que ele tem que fazer. É muito essencial. E assim que o Pratinha chegou no canto, ele perguntou para um NPC se ele poderia ali conversar com ele. Mas aí o cara não deixou ele falar nada, só falou: não me incomoda, dá o fora daqui. O Pratinha começou a explicar a situação. Eu sei que você tá procurando um cara que tem uma besta e tal. Eu posso te ajudar. E ele: opa, me mostre do que você é capaz. O Pratinha mostrou a insígnia. E essa insígnia aí representava que ele era um grande guerreiro e também um domador. E o Pratinha: e aí, gostou? E o cara: então realiza o meu sonho agora. E o Pratinha: calma, o seu grande sonho eu posso realizar. E ele: cara, que felicidade, eu nunca pensei que ia realizar o meu sonho nessa era. A cara do Pratinha: esse maluco é esquisito, mas eu não ligo, dale. E ele: então me mostra de uma vez. E o Pratinha: então receba. Ele queria ver um pet lendário do tipo dragão. E ele: cara, o meu sonho se realizou, que felicidade. E o Pratinha: ô cara, e aí, tá feliz? Claro que eu estou feliz. Foi aí que o Pratinha recebeu uma carta de recomendação. E o Pratinha: opa, era tudo que eu queria. Essa carta tem uma missão oculta e ele vai ter que encontrar ali uma certa pessoa. Enquanto isso, o sapo ficou falando outras coisas, tipo: cara, tu chegou aqui, fez a missão, pegou a missão oculta, tá tudo calculado. Pratinha: claro que está calculado, eu sei de tudo. Assim que ele chegou em tal canto, tinha uma NPC ali fazendo uma ronda, podemos dizer, e o Pratinha chegou lá perto. O Pratinha queria falar com ela, mas um cavaleiro o impediu. E o Pratinha perguntou se estava tudo bem conversar com a Milady. E ela: claro que está. Em que posso ajudar? O Pratinha falou que ela está procurando uma rosa e ele pode ajudar nesse requisito. Eita! E ela: opa, você pode me ajudar? É claro que eu posso. Então Pratinha foi buscar a tal rosa. Quando ele conseguir a rosa, ele vai conseguir outra coisa que ele busca também. E o sapo perguntou o que ele vai fazer. O Pratinha: bom, eu já sei de um lugar onde tem a rosa. E é um lugar ali onde ele vai comprar baús que abre aleatoriamente e dropa coisa aleatoriamente. E o cara perguntou quantos baús ele queria. O Pratinha falou que queria todos. E o cara: é sério? Sim, é sério. Eu quero todos. Então, dale. O Pratinha falou que dinheiro não é problema. Ele quer comprar todos. E o cara ficou muito feliz e deu todos a ele. E o Pratinha foi abrindo o baú. 1, 2, saiu um machado, saiu ali uma pérola, saiu porção mágica, saiu livro, saiu várias outras coisas, saiu até pão cortado, saiu também queijo. E o Pratinha: what the fuck? O último deu certo. O Pratinha ficou até meio tenso, né? Ele conseguiu finalmente a rosa, a bela flor. E o Pratinha: opa, agora que eu completei a minha missão, eu já estou preparado para a próxima. E logo em seguida a Milady estava ali limpando os pés. E ela perguntou: o que foi que aconteceu? Parece que aquele jovem voltou. E ela: opa. E assim o nosso Pratinha chegou lá e começou a explicar a situação. Eu consegui o que você queria, Milady. E agora? Tá tudo bem? Confere aí. Ela conferiu e realmente era aquela rosa que ela tanto buscava. Logo depois ela perguntou o que poderia fazer por ele. E o Pratinha falou que queria uma coisa. E ela: bom, posso fazer qualquer coisa. Inclusive... O Pratinha: calma aí, pô, não é nada do que você está pensando não, viu? E ela: tem certeza? O que você quer? Pratinha: na verdade eu não quero nada, só quero que você faça uma coisa por mim. E ela: então eu vou te ajudar, me diga exatamente o que você quer. E o Pratinha: eu quero cidadania. E ela: opa, cidadania, tem certeza disso? É claro que sim. Então vou preparar os papéis e você vai comigo. Ela fez ali tudo tal, mostrou um papel e também mandou ele comprar um local. Talvez ela deu de presente ali, tá tudo bem. Esse local que o Pratinha vai comprar aí vai ser super valorizado no futuro. Ou seja, o Pratinha tá pensando no futuro. E o sapo perguntou:
Qual seria o motivo disso tudo? Bom, é porque a cidade vai ser destruída e esse lugar que o Protinha comprou vai ser super valorizado, ou seja, vai faturar muito mais. Agora que o Protinha foi até o local e fez tudo lá certo, ele se tornou um cidadão, cidadania, entendeu? Uma piada franca. E o Protinha finalmente conseguiu o seu objetivo. A NPC falou se ele precisar de alguma coisa no futuro, ou talvez agora, eu possa te ajudar. E o Protinha, não diga palavras que você não pode cumprir, mas ele falou muito obrigada por tudo que ela fez. Inclusive no futuro próximo eu vou buscar você, Milady. Ele conseguiu ali aumentar, como eu posso dizer, a sua afeição com ela. E o sapo já mandou a real: tu tá querendo vender, é? E o Protinha, não, jamais. Agora todo mundo tá abismado porque o cara fez acontecer. Ficou mais famoso na cidade e todo mundo ali: esse maluco é doido. Depois de um tempo, a figurante estava treinando no jogo, porque o jogo é bem realista, e ela estava bem chateada. Inclusive o perdedor estava com ela, mas o grupo ficou chateado porque os dois não faz nada, só atrapalha. Então, dão fora daqui. O perdedor tentou amenizar a situação, mas ela começou a xingar o povo e falou que vai dar o fora daqui porque tá muito ocupado e não quer fazer parte dessa palhaçada. E ela: por que você está falando assim comigo? Então o figurante falou: que tal você conversar com aquele perdedor? Quem sabe ele não pode ajudar a gente. Você sabe muito bem que ele é um especialista em jogos e ele deve saber de alguma coisa. Ele pode ajudar. E ela falou que vai tentar conversar com ele. Não vai prometer nada. Assim que saiu do jogo, ela mandou uma mensagem para o protagonista. Uma mensagem ali falando que estava jogando o jogo e tal, e queria ali conversar com ele, se ele ainda considerasse ela como namorado e etc. Ela falou que essa mensagem tá muito boa. Tempo vai, tempo vem, o Protinha resolveu olhar. Não, claro que não, já que o Protinha bloqueou ela lá no Whats e ela ficou muito pé da vida. E o Protinha só de boa em sua casa enquanto ela ficava frustrada. E assim o nosso Protinha entrou no jogo novamente para fazer história, né? Porque o pai aqui é o pai. E tempo vai, tempo vem, o nosso Protinha chegou ali em certo canto e o cara perguntou o que ele quer. O Protinha queria avaliar um colar. Ele perguntou as características e quanto vale. E o cara: poxa, esse colar aqui é muito valioso, hein? E aí, tem mais alguma coisa que você queira avaliar ou vender? O Protinha: sim, cara, eu tenho muita coisa aqui. Mas e aí, não se preocupa não, viu? Eu vou comprar e vou vender também. E o cara: opa, manda aí tudo. Ele jogou tudo que ele tinha dropado na mesa. E o cara começou a avaliar tudo. Os danos que causava, o valor e etc. E o Protinha: bom. Eu vou conseguir fazer uma grana boa aqui. Ele avaliou alguns, vendeu alguns, mas não vendeu todos. Agora o sapo perguntou qual era o seu próximo objetivo. E o Protinha: obviamente, né? Vamos upar, meu sapo parceiro. E assim o Protinha chegou em um canto onde estava cheio de bichos ali. E o Protinha se preparou para upar. Mas ele já tá com o esquema montado. Vai invocar o dragão vai fazer o trabalho, ele vai ficar de boa distante, enquanto o dragão ali faz a limpa no território. E agora o sapo falou que esse cara tá se divertindo muito, inclusive enquanto ele não faz nada, só o dragão, o sapo tira onda e o Protinha vai upando de nível. Ele já chegou no level 12 e o Protinha caminhando ali, ele estava observando se tinha drops e ele chegou ali perto de um drop e ele: opa, esse pergaminho aqui, sim, meu parceirão, é um elemento onde você pode desbloquear skill e também aprender magia de bola de fogo. E o Protinha, opa, aprendeu a magia de bola de fogo com facilidade. Quando ele lançou aquela magia de bola de fogo, não fez muito dano. O Protinha ficou frustrado, tipo, isso é um insulto, cara, é muito fraco. Já o sapo ficou tirando onda. E o Protinha: isso não vai acabar assim não, viu? Ele investigou ali um pouco, pá, e aumentou ali o seu poder. Frustrado, ele queria poder, então dale. O nosso Protinha agora decidiu fazer a próxima missão.
Mas calma, nessa próxima missão aí, o nosso Protinha tem que chegar em tal canto. E do nada o pessoal que jogava o jogo meio que foi forçado a entrar no jogo. E todo mundo queria saber se isso era um sonho ou se isso era uma pegadinha. Todo mundo que entrou no jogo tava ali doido, tipo, por que eu entrei no jogo e etc. E os caras não sabiam como reagir. Parece ser uma viagem a outro mundo. E o cara bem feliz e outros ali triste. E a Megera ali, falando mal do protagonista porque ignorou ele o tempo todo. Agora todo mundo queria saber como sair do jogo e como isso vai ficar. Mas o povo decidiu levar a vida normalmente, continuar as quests, e todo mundo agora também tá falando do protagonista, tipo, o cara tá jogando o jogo e subindo de nível. Um figurante chegou ali perto de outro figurante e falou que tá reportando as informações que ele conseguiu. Ninguém conseguiu mais deslogar do jogo, inclusive tem um cara que continua jogando, o nosso protagonista, e o cara falou que queria informação dele. Eu quero conversar com ele, então encontre ele o mais rápido possível. Você entendeu? O figurante falou que sim. Cara, até no jogo ali os caras tá brincando de cavaleiro e mestre. Você tá doido, hein? Se fosse eu, você sabe, né? Dali. Agora o Pratinha chegou no canto onde ele quer pegar a sua missão oculta. Lembra da mulher da flor? Sim, essa daí é a mulher da... Não é a mulher da flor. Só parece. E o Pratinha, oh maravilha, oh maravilha. E o Pratinha, ei, eu quero falar a respeito de uma missão e etc. E ela, sim, eu tenho essa missão. Mas você tem certeza que você quer essa missão? E o Pratinha, sim, é claro que eu quero. Porque tem um tesouro lá. Sim, meu parceirão. E o Pratinha, e aí, tá tudo ok eu pegar a missão? E ela, sim, tá tudo ok. E o Pratinha começou a falar umas coisas aleatórias e etc. E ela falou que não sabia muito a respeito. O Pratinha, eu entendo. E depois disso daí o Pratinha tava dando fora do local. Mas ela perguntou se ele tem certeza se ele sabe o que tá fazendo. Entrar nesse labirinto requer muito poder. E o Pratinha, então presta atenção aí e olha o que eu vou fazer. Ele pegou a insígnia dele e começou a abrir um portal. Fez uma invocação e adivinha quem saiu da invocação? Ela mesmo, aquela maga bolada. Eu não sei até agora se essa mulher é um NPC ou se é uma jogadora. Pra mim é um NPC, viu? Mas em seguida ela perguntou qual seria o objetivo dessa missão. E o Pratinha, obviamente, lutar com o dragão. E ela perguntou se ele tem alguma rixa em sua vida passada com dragões, porque é impossível isso continuar. E o Pratinha falou que vai pagar 4 vezes mais. E ela, então me diga logo o local. Vamos logo de uma vez. Tá enrolando por quê? Bora que bora. E o Pratinha se preparou para ir em sua aventura junto com sua parceira. Mas aí a moça estava só distante observando aquela situação. Olha, o cara tem um nível pequeno, mas ele consegue invocar uma maga de nível alto. E ela, rapaz, o futuro desse garoto é muito promissor. E agora os caras tá ali analisando a situação. O figurante que foi de Vasco, ele não está mais respirando. Ou seja, se for de Vasco no jogo, já era. Não tem mais escapatória. E nesse vai e vem, o Pratinha tava indo até um covil. E ela perguntou, e o que tem nesse covil? Bom, tem dragões lá. Mas não é o dragão, boys. Os dragões estão ao redor do local. E ela, opa, é seguro? Bom, seguro eu não sei, mas você vai estar seguro comigo. Segura essa, tchau. E ela, para de brincadeira, pô. Nossas vidas estão em perigo aqui. Pratinho, com certeza. E assim que chegou no local, tinha uma porta. Mas é uma porta bem antiga. Então ela deixou bem claro. Essa porta quase ninguém consegue abrir, porque tem um segredo. E o Pratinho pode deixar comigo. Eu sei como fazer isso. E ela, como assim? Tu é muito novo. E o Pratinha foi lá e mostrou como é que se faz o bizu. E ela, ei, como é que tu sabia que tinha que fazer isso? E o Pratinha, eu leio muito livro. E ela, para de brincadeira. E o Pratinha, cala a boca e me segue aí. Segue o pai aqui que é sucesso. E ela, então tá certo. E o sapo, opa, o Pratinha tem 180 minutos para, bom, o local desmoronar. É o tempo limite que ele tem. Pratinha falou que em sua vida passada o prazo era de 3 dias. Parece que mudou alguma coisa.
A maga tava ali bem nervosa, mas o Protinha tirou onda e ela falou que não, tá tudo perfeitamente bem. E logo em seguida o Protinha chegou no local onde ele vai ter que passar pelas armadilhas. E ela perguntou se ele tem algum plano, porque não pode simplesmente fazer isso nos escuros. Então o nosso Protinha pediu ali a magia de invisibilidade, onde não faz muito barulho também a magia, ele colocou ali. E depois nesse vai e vem aí o Protinha falou que tá tudo perfeitamente bem, não fica tão nervosa assim não, eu sei como fazer isso. Assim que chegou no local tinha monstros parados e o Protinha, opa, não se preocupa não, eu sei de um bizu. Utilizando a magia de invisibilidade, aquela magia que não faz nenhum barulho, Protinha conseguiu passar pelas armadilhas e também pelos monstros. Ela não acreditou, tipo, isso realmente funcionou. Isso é fora da casinha. E assim que ela fez a mesma coisa, o Protinha já deixou bem claro. Olha, cola na minha que é sucesso. E assim o Protinha finalmente chegou até a sala do boss, sem fazer muito esforço, nem lutou. Mas na sala do boss, obviamente o boss é diferente, então a gente tem que agir. Na sua vida passada o boss não era isso. O boss era muito mais fraco, mas agora o boss está muito forte. Então nosso Protinha perguntou ali se a maga tem um buff aí que pode ajudar ele na agilidade, chegando mais rápido lá no baú, pegando tudo. Tudo que tem nesse baú aí, o nosso Protinha vai precisar ir muito. Protinha chegou de fininho no baú, abriu o baú e ele percebeu, sim, estava lá um pergaminho e um diamante. E o Protinha, tudo que eu precisava. E nesse vai e vem aí, o orc sentiu a presença. Mas aí a maga congelou o orc e mandou o nosso Protinha sair de lá o mais rápido possível, porque ela não vai aguentar por muito tempo. E o Protinha, muito obrigada, viu? Mas por favor me salva rápido aí, porque o gelo já descongelou e eu tô em perigo. E a maga, eu vou fazer um escudo de proteção, então corre, corre, corre. E o Protinha começou a correr e a maga também começou ali a atacar o orc. Mas aí o orc foi resistente à magia dela. E nesse vai e vem o Protinha pegou ali o diamante, viu suas características e ele pensou, poxa, posso utilizar esse diamante agora? É claro que você pode, garoto. Então vai lá e utiliza. O orc começou a recobrar a sua consciência. E o Protinha, e agora o que a gente faz? E o que a gente faz? E a maga, pô, não tem mais nada que a gente possa fazer. O orc que tá ficando boladão, tá ficando com raiva pelo que o Protinha fez, roubou ali. Mas aí o orc começou a ficar doido, começou a gritar. E o Protinha, o que está acontecendo aqui? Pelo amor de Deus. E em seguida aconteceu a reviravolta da história. Um dragão fez um buraco no teto e apareceu cuspindo fogo com tudo. O boss correu, Protinha correu, todo mundo correu do fogo que o dragão tava cuspindo. Inclusive o orc tava atrás do Protinha ainda. O Protinha perguntou se a maga tinha um plano. E o Protinha, ajuda nós aí, a maga, ajuda nós, me ajuda por favor, né? E o Protinha, rapaz, agora não tem mais escapatória. Eu vou ter que lutar. O Protinha falou que tinha um plano, a insígnia e o diamante. E ela perguntou o que você vai fazer. O Protinha simplesmente mirou a insígnia no orc e acertou ele. Ele fez ali um voodoo mafu que a insígnia acertou o orc. O Protinha pensou que não tinha funcionado, mas aí o orc começou a cuspir sangue. E o Protinha, opa, funcionou. Parece que essa insígnia consegue atacar também, não só consegue fazer portais e invocações. Eu tô meio que bolado, viu? Essa insígnia que o sapo encontrou lá no covil do dragão é boladona. Você tá doido? É quase um hack. A maga perguntou aonde ele encontrou isso. Depois disso daí, o nosso Protinha teve o seu nome espalhado pelo mundo do jogo, falando que ele fez tais conquistas. E os caras perguntou, a gente está jogando o mesmo jogo? Por que esse cara consegue upar tão rápido assim e fazer conquistas exorbitantes? Enquanto a gente está aqui comendo pão duro. A caverna começou a cair e o Protinha, adeus maga, e ela, transfere meu pagamento, viu Protinha, é claro que eu vou transferir. E em seguida, a maga não foi embora, ela só pegou o portal e saiu mais rápido de lá. E assim que o Protinha saiu também, os dois estavam lá fora se perguntando, que doideira foi essa? E o Protinha, nem me fale, viu? Mas aí chegou o que? O presente de despedida. Um dragão gigante ali, desconhecido, chegou perto do Protinha. E o Protinha, você tá doido?
hoje não é meu dia, deveria ter ficado em casa assistindo política. Logo depois, o nosso Protinha perguntou se ela tem um plano para fugir daqui. O plano foi o seguinte: correr, correr, correr e assim se salvar. Protinha conseguiu completar a missão, pegar o pergaminho. E a moça ficou impressionada, tipo, você realmente conseguiu completar a missão? E o Protinha, é claro que eu consegui. Mas aí o nosso Protinha queria o pergaminho porque ele queria mudar de classe. Mas ela falou que não consegue fazer isso, então ele vai ter que conhecer o Lorde dela. E ela, opa, então vamos lá. O Protinha seguiu ela até a sala onde está o Lorde. E o Protinha, todo desconfiado, ele chegou lá e mandou a boa. Boa tarde, tudo bem? E o figurante, você está me procurando? Sim, eu estou procurando você. Eu quero mudar minha classe. Será que você poderia me ajudar, meu Lorde? E ele, é claro que eu posso ajudar. Eu vou fazer agora mesmo para você. E nesse vai e vem, ele começou ali a pegar o pergaminho e mudar a classe do Protinha. Não sei por que ele quer mudar. Curiosidade. O figurante falou que não vai demorar muito e também não vai doer. O Protinha falou que tá tudo bem, pode demorar o tempo que quiser. E assim, quando o figurante mudou finalmente a classe do Protinha, ele ficou abismado, porque geralmente só aparece ali 2 ou 3 esferas, mas o Protinha não, apareceu mais de 5, ou seja, o cara literalmente se tornou ali uma classe lendária. E ela perguntou, isso é verdade? E ele, sim, é verdade. Ele acabou de se tornar uma pessoa lendária, simplesmente porque apareceu mais de 5 esferas ali ao redor dele. E ele perguntou se estava tudo bem, doeu alguma coisa ou coisa do tipo. Não, o Protinha falou que estava perfeitamente bem. Já a figurante já estava ali mijando o Guaraná, falando que o nosso Protinha vai ser um cara promissor no futuro. O Protinha ficou ali se vangloriando. Ah, mas ele mudou de classe? Não, a sua classe só upou de nível. O nosso Protinha aumentou o seu talento. Ou seja, se o cara tinha um talento poderoso, agora ele tem um talento nível Deus. É, muito overpower agora, inclusive, viu? O Protinha tá no rank épico ali também. E isso tudo graças ao pergaminho. E o cara ficou ali perguntando se ele precisa de alguma coisa e tal, né? O Protinha, não. Até agora eu não preciso de nada. E agora os figurantes que escutou a notícia que o nosso Protinha upou nessa quest aí sozinho, foi lá fazer o julgamento também, falando que queria fazer o julgamento sozinho. Mas aí o guarda perguntou se ele realmente tem certeza disso. Sim, qual foi a classe que o protagonista escolheu? O julgamento absoluto de difícil. O cara foi lá e queria fazer o mesmo julgamento. O cavaleiro falou que não é indicado a ele fazer isso, mas aí o cara foi lá e voltou, quase perdeu a vida dele, gritando horrores de dor. E ele, isso é impossível, como é que ele fez aquilo? Caraca, é muito difícil. Logo depois todo mundo pensou que ele tinha usado o que? Trapaça, um hackzinho ali e tal, mas só que não. Depois de tudo isso, nosso Protinha tava só de boa, encostado ali, pegando aquele sol, observando suas estatísticas e também observando o seu dragão fazendo o trabalho todo, enquanto ele, bom, não faz nada. O dragão tá ficando mais forte, tá upando, e você sabe, né? Cada vez que o dragão upa, o nosso Protinha também upa também. Ou seja, uma mão lava a outra. E assim o dragão faz o trabalho, vai lá, dropa as coisas, o Protinha vai lá e pega. Mas aí também o Protinha tem horas que ele tem que trabalhar, porque nada é fácil, né? Depois disso daí o nosso Protinha começou a trabalhar, mas a maioria das vezes é o dragão que trabalha. O nosso Protinha só vai lá chamar a atenção do bicho e o dragão vai lá e finaliza. Ou seja, o cara sabe trabalhar em equipe. E nesse vai e vem, todo mundo tá falando que o cara morreu no julgamento. Isso é impossível, porque se o Protinha conseguiu fazer, porque a gente não consegue fazer? Então jogou aquelas especulações, o cara deve ter usado alguma coisa, um cheat ou coisa do tipo. Agora o nosso Protinha finalizou outra quest e apareceu as mensagens lá em cima, falando que o nosso Protinha é bronca, o maluco fez sucesso. Assim que o nosso Protinha finalizou aquele monstro, ele dropou um cristal e logo em seguida chegou a mensagem: parabéns por finalizar a quest. Protinha abriu o seu portal e saiu da quest. E logo em seguida os cavaleiros estavam lá do seu lado, falando: oh, meus parabéns por finalizar a quest. Protinha, muito obrigado. Tem recompensa? É claro que tem. Naquela caixa de uma pedra no valor épico. E finalmente a gente entendeu. Lembra daquela pedra que o Protinha conseguiu lá na caixa do Orc? Sim, parece que ele consegue aumentar o poder da insígnia com essa pedra.
e a insígnia ficou mais forte. Agora a gente entendeu como é que ele derrotou o orc utilizando aquele poder. Logo depois apareceu uma mensagem falando que já vai poder sair do jogo em breve. E todo mundo ali, opa, finalmente a gente vai conseguir sair. Apareceu uma mensagem falando que o jogo estava em manutenção e agora acabou. E assim todo mundo começou a deslogar do jogo. Agora na vida real, todo mundo estava falando do jogo, o que aconteceu, manutenção e etc. Mas aí os caras começaram a especular. Deve ter sido alguma coisa, mas tem um camarada que jogou o jogo normalmente e esse cara mostrou do que ele é capaz, ou seja, o Pratinha, estão falando dele. Logo depois disso, um camarada que se interessou pela pessoa começou a explicar também que está interessado no Pratinha e mandou ele buscar informações sobre ele o mais rápido possível e contactar ele se possível. Mas agora o Pratinha tá de boa, porque ele só vai continuar no level 30 e quase ninguém chega no level 30, ou seja, lá eu vou estar de boa e sozinho. O Pratinha voltou para o jogo lá no level 30 e o Pratinha começou a sua história novamente. História não, né? Porque é só o dragão que trabalha enquanto ele fica de boa observando a paisagem. O dragão agora está finalizando os monstros com facilidade, porque ele está crescendo muito rápido. 2 capítulos atrás o cara estava pequeno, mas agora tá gigante, viu? É só um sopro e ele destrói tudo que está na frente. Nesse vai e vem aí o Pratinha já chegou no level 24 e ele tá muito feliz. O ranking mundial tava mostrando o nosso Pratinha. Todo mundo tá falando que o cara é um monstro. Esse cara que apareceu na televisão aí também, ele é famoso. Tá abaixo do Pratinha, level 10. Ele tá com dificuldade para upar, mas ele falou que tá chegando lá. A rapaziada tá motivando ele também, porque, pô, calma aí, vai devagarzinho, pá, porque o Pratinha é diferente. Logo depois, tinha 2 dragões ali falando o seguinte: esses humanos desprezíveis, um roubou meu ovo e o outro roubou o seu ouro. O que a gente deveria fazer agora? Que tal a gente pegar o cara responsável por isso e dar uma surra nele, hein? Você concorda? E ele: sim, eu concordo. Então vamos atrás dele, buscar o meu ovo e buscar o seu dinheiro também. E assim os dragão foi embora falando que não há tempo a perder. Ó, eu quero encontrar essa pessoa o mais rápido possível. Ele vai me pagar. E assim foram em direção buscar o Pratinha. Logo depois o nosso Pratinha foi capturado. Mas agora todo mundo está ali falando a respeito do ranking mundial. E esse cara tá muito feliz porque ele vai fazer a missão e ele vai conseguir upar. Lá no céu tinha uma pessoa gritando: me ajude, por favor. E os caras: o que está acontecendo? E quem seria aquele doido? Adivinha quem era? O nosso Pratinha foi capturado pelo dragão. E a rapaziada: eu nunca vi dragões assim antes, hein? Bem legal, né? E aí, a gente deveria ajudar? Não. Perseguir? Não. Tá maluco? Olha o tamanho daquele dragão, a gente não vai conseguir fazer nada. Todo mundo ali falando a respeito do dragão, mas ninguém viu o nosso Pratinha. Agora que chegou ali no altar dos ancestrais do dragão, Pratinha perguntou o que foi que aconteceu e vocês me parecem muito familiar. Sim, um você roubou o ovo e o outro você roubou a caverna. Aquela caverna que tava o orc era a caverna do dragão. Sim, mas só que o orc ficava lá. E agora o dragão vermelho perguntou o que vai fazer agora, hein? E o Pratinha: me diga o que você quer. Mas o outro queria ali tirar a vida dele, inclusive. Mas aí o dragão vermelho: que tal a gente deixar isso para os nossos ancestrais, hein? O julgamento final. E o Pratinha: o quê? Ei, que mané de julgamento é esse? Me ajuda aqui, pô, por favor. E o dragão: que a sorte esteja com você, seu humano inferior. Mas aí os dragão pensavam que o Pratinha ia de Vasco, do meu ponto de vista. Mas aí aconteceu tudo ao contrário. Sim, meu parceirão. Assim que aconteceu o julgamento divino dos ancestrais dos dragões, o Pratinha simplesmente fechou o olho e pensou: eu tô indo de Vasco. Adeus, mundo cruel. Mas aí não. Apareceu uma mensagem ali que o Pratinha recebeu as dádivas dos dragões. E todo mundo ali não entendeu mais nada. O cara já tava bolado, o cara já tava no ranking mundial, o cara já tava no level 24. E do nada o Pratinha apareceu ali com a bênção do dragão. E o nosso Pratinha: que lugar é esse? Oh meu Deus, será que eu fui de Vasco? E o Pratinha olhou as suas habilidades e suas estatísticas. E ele: bom, parece que não tem nada de errado aqui. A não ser que o maluco ali tá com a bênção do dragão e também tá com a incrível fortuna perto dele.
Pratinha, rapaz, eu não sabia que tava com tanta sorte assim não, viu? E ele também consegue controlar bestas agora. Sim, meu parceirão, o cara já tava forte. Parece que melhorou muito. Pratinha, eu tô com poder na minha mão agora, avassalador. Começou a fazer reverência ali aos 2 dragão, porque ele pensou que foi o dragão que fez isso com ele. Mas eu acho que não, foi ao contrário, foi só sorte dele mesmo, viu? E nesse vai e vem, o Pratinha chegou em um canto, onde ele queria entrar e fazer nova quest. Mas aí o cavaleiro mandou ele esperar um pouco, porque ele tem que verificar tal coisa. Depois que o cavaleiro verificou tudo, falou que tava ok. Já pode passar. Assim que o Pratinha entrou nessa nova quest, era um local frio. E tava muito frio. Pratinha, rapaz, eu não quero ficar muito tempo aqui não, então vamos resolver logo tudo isso de uma vez. Pratinha percebeu uma bola de neve atrás dele. E logo em seguida ele se esquivou. Ele pensou, rapaz, o que é que tá acontecendo? Da onde veio essa bola de neve? E o sapo, rapaz, é neve. Não, pô, é sorvete. E em seguida apareceu um gigante do gelo ali, atacando o nosso Pratinha. Pratinha, dragão, vai lá e faz o teu trabalho, pô. Tô congelando aqui. E o dragão foi lá e sapecou fogo no bicho. Vocês já sabem, né? Fogo com gelo ali não dá muito certo não. Só foi uma e o bicho ali foi de Vasco. Pratinha, rapaz, tá muito fácil, hein? Será que é assim mesmo? Nessa facilidade? Mas aí apareceu um monte de mensagens, não a favor dele, contra ele, porque brotou um monte de bicho da neve naquele momento. E o Pratinha, ei dragão, vai lá e faz o teu trabalho, pô, por favor. Dragão, não me diga mais nada. Sapecou fogo nos bichos sem parar. Foi sem parar mesmo, viu? Durou ali exatamente 3 horas essa luta. E o Pratinha finalizou tudo com sucesso. Pegou seu cristal de boa e agora voltou. Logo em seguida todo mundo percebeu ali que a sua grandeza só ficou maior. O cara no ranking mundial ficou mais forte e o cara falou que tem que encontrar ele. Tem que convidar ele para o seu grupo, porque esse cara é muito interessante, com certeza ele vai agregar muito valor. Assim que o Pratinha saiu da quest com seu cristal, com seu diamante, ele ficou muito feliz, isso vai valer muita grana. E o cavaleiro desejou boa sorte e cuidado também, né, na sua jornada. Pratinha, valeu por tudo. Agora o nosso Pratinha tinha que avaliar certa coisa, mas aí no local onde estava acontecendo a avaliação estava lotado de gente, estava cheio de gente. O Pratinha aí, complicado. E o sapo, por que tem tanta gente aqui, hein? O Pratinha não pegou fila, passou direto. E o cara, opa, você por aqui, meu jovem, me diga o que você quer. Posso ajudar você? Por favor, sente-se. E o Pratinha, muito obrigado, viu, pela hospitalidade. Todo mundo ficou com raiva, porque o cara entrou assim, nem pegou fila. E o Pratinha, pode avaliar isso daqui pra mim, por favor? E ele, é claro que eu posso. Mas aí o figurante falou, esse emblema todo feio, desgastado aí. E ele foi lá e deu uma martelada no emblema. Assim que martelou, o emblema começou a brilhar horrores. Um emblema lendário. E todo mundo, oh, você é o grande deus Vochaus. E o Pratinha, sim, sou eu. E todo mundo ali, ei, você pode me vender alguma coisa e tal. E o Pratinha, ei, será que você poderia também aqui avaliar o meu equipamento? Queria comprar algumas coisas também. Todo mundo ali ficou doido da cabeça, eu também quero comprar e quero falar com você também. Agora todo mundo da cidade sabia aonde nosso Pratinha estava e todo mundo começou a correr atrás dele. E o sapo, tu é famoso, hein? E o Pratinha, tô de boa. Mas aí o figurante que queria convidar o nosso Pratinha para o seu grupo, achou ele. E o Pratinha, o quê? Do que você está falando? Você é um cara bem poderoso e é um cara também muito inteligente. Eu queria convidar você para meu grupo. E o Pratinha falou que não estava muito afim não. Mas e aí, o que eu vou ganhar com isso? Ele falou que poderia ali dar tudo que o nosso Pratinha quiser também. Mas aí o Pratinha falou que gosta de jogar solo. Mas ele tá com tempo, então vai brincar um pouco com esses caras. E o cara começou a falar que pode oferecer várias coisas, dinheiro e tudo que ele quiser, se ele entrar em seu grupo. Mas aí o Pratinha falou que não tava afim não, ou seja, não força a barra. Mas aí o figurante falou que ele não tem opção, porque senão ele pode muito bem abrir a sua boca e você vai ter dificuldade. E o Pratinha, eu posso perceber que você é uma criança ainda, então deixa eu te ajudar, porque quem mexe com fogo acaba se queimando, né? E ele, do que você está falando? Você vai me atacar? Bom,
É claro que eu vou fazer isso. O Protinha foi lá e sapecou fogo no figurante na mesma hora. E os caras aí, se afastem, não façam movimentos bruscos. E o Protinha deixou bem claro, não quero problema. Mas aí o cara falou que no futuro próximo vai ter problema. Todo mundo escutou aquele barulho e foi até o local, inclusive os guardas da cidade. Ele perguntou o que foi que aconteceu e como você teve a audácia de fazer isso no meio da rua. Mandar uma pessoa de arrasta pra cima. O Protinha falou que ele só se defendeu porque o cara tava ali querendo atacar ele. E o guarda tem certeza disso, Protinha? É claro que eu tenho. Tem testemunha aqui. Por que você não vai falar com eles? Eles podem explicar tudo certinho. Então o guarda falou que foi só um equívoco da parte dele. Sentia muito por tudo. E os caras, tá maluco, Nick? Não aconteceu nada disso. Mas aí o Protinha lançou a primeira versão. E aí o guarda falou que estão dispensados. Podem sair daqui, não tem problema. E em seguida o Protinha não levou nada, não aconteceu nada, só foi embora e o guarda desejou um bom dia. Logo em seguida, chegando em tal canto, lá na casa, estava aparecendo aquela figurante que tem uma certa afeição pelo Protinha. E ela, e aí, Voz Chance? Onde você está? O que aconteceu com você? Não tem informação de você. A empregada chegou gritando, falando que tinha informação a respeito do protagonista. E ela, opa, o que foi que aconteceu? É muito amor. Logo depois que o figurante foi ali de arrasta pra cima, ele voltou. E ele, rapaz, eu vou ter que ensinar uma lição a ele por tudo que ele fez, viu? Isso não foi legal. Eu tratei ele bem e o cara me tratou assim. Não foi legal mesmo, hein? Mas aí apareceu uma figura misteriosa falando que ele pode ajudar.